A fadiga é uma forma de falha que ocorre em estruturas sujeitas a tensões dinâmicas e oscilantes, como, por exemplo, pontes, aeronaves e componentes de máquinas. Nessas circunstâncias, é possível que ocorra a falha em uma tensão inferior ao limite de resistência à tração, que é a máxima tensão lá no gráfico de tensão versus deformação. O termo fadiga é usado porque esse tipo de falha normalmente ocorre após um longo período de tensão repetitiva. A fadiga é responsável por aproximadamente 90% de todas as falhas em metais, apesar de que polímeros e cerâmicas, exceto vidros, também são suscetíveis à fadiga. A fadiga é catastrófica e traiçoeira, porque ela ocorre repentinamente e sem aviso prévio. A tensão aplicada pode ser de natureza axial, né, ao longo do eixo do objeto, ou seja, de tensão-compressão, pode ser de flexão, no sentido de causar dobramento, e pode ser torsional, no sentido de causar uma torção no material. Em geral, existem 3 modos de tensão oscilante com o tempo, e que eu vou plotar aqui nesse gráfico abaixo. Então, esse gráfico está mostrando aqui na ordenada a tensão aplicada em função do tempo aqui na abscissa. Então, para cima nós temos uma tensão positiva, ou seja, uma tensão de tração, e para baixo nós temos uma tensão negativa, denominada para a gente aqui como tensão de compressão. Então, um dos tipos de tensão oscilante com o tempo é o que é chamado de ciclo de tensões alternadas. No ciclo de tensões alternadas, a tensão, a cara, né, da tensão em função do tempo vai apresentar um formato senoidal, no qual a tensão, então vai ter um formato senoidal no qual a tensão vai variar, vai oscilar em torno de uma tensão neutra, ou seja, um sigma igual a zero. Algo semelhante a isso aqui. E então a tensão vai passar ela vai oscilar em torno então de uma tensão zero, que é aqui no centro. Ela vai então oscilar em torno de uma tensão zero, vai atingir um máximo aqui que a gente vai chamar de tensão máxima. Então, essa aqui é a tensão máxima. E atingindo aqui embaixo também uma tensão mínima. Uma tensão mínima. Então, aqui embaixo, quando a tensão é máxima, então o objeto está sendo então tracionado, enquanto que na tensão mínima o objeto está sendo comprimido. É uma coisa então nesse formato assim, de forma cíclica. Existe um outro tipo de comportamento também, no qual vai ocorrer também oscilação,
Só que a oscilação não vai ocorrer em torno do zero, de uma tensão zero, e sim vai ocorrer em torno de uma tensão que pode ter um valor positivo ou um valor negativo. E aí, nesse caso aqui, a gente chama esse ciclo de tensão como ciclo de tensões repetidas. Então, eu vou colocar o caso aqui em que a tensão está oscilando em torno de um valor positivo, porém diferente de zero. Então, aqui está o centro da oscilação. Então, já vou colocar o valor da tensão máxima possível, nesse caso. Então, ela deslocou aqui para cima, digamos, nesse ponto aqui. E o valor negativo aqui de baixo. Então, algo então dessa forma aqui. Na verdade, isto. Alguma coisa dessa forma aqui. Então, aqui eu tenho também uma tensão máxima e aqui uma tensão mínima. E também existe uma terceira situação no caso em que o nível de tensão pode variar aleatoriamente em amplitude e frequência. Então, uma variação aleatória. Tanto em amplitude, né, que a amplitude vai ser a distância do centro até o máximo, quanto também em frequência, né, que vai ser a distância entre as ondas. Então, nesse caso, a gente teria uma coisa, por exemplo, nessa forma assim. Então, existem três tipos de oscilação da tensão com o tempo. E nesse caso, existem algumas variáveis que vão ser importantes aqui para a gente. A primeira delas é a tensão média. Vou voltar aqui com o gráfico para a gente poder se basear nele. A primeira delas é a tensão média, ou seja, σm, que vai ser a média, então, entre as tensões máxima e mínima. Tensão máxima e mínima dividido por 2. Isso aqui eu vou chamar de equação 5.4. Existe também o intervalo de tensões. O intervalo de tensões é simplesmente a soma é simplesmente a tensão máxima menos a tensão mínima. Então, sigma I é a tensão máxima menos a tensão mínima. A amplitude da tensão vai ser ou seja, sigma A vai ser igual a tensão máxima menos a tensão mínima, só que dividido por 2. Ou seja, então, para o caso aqui desse comportamento do ciclo de tensões alternadas, né, que está variando aqui em torno do zero, a amplitude da tensão vai ser basicamente
esse valor aqui. Esse aqui seria o sigma A. E uma quarta variável também importante vai ser a razão entre as tensões, ou razão de tensões, que vai ser, vou chamar de R, e R vai ser igual a tensão mínima dividido pela tensão máxima. Esse aqui é 5,5, 5,6 e 5,7. Como que seria, então, uma forma de avaliar, qual que seria uma forma de avaliar como que o material está se comportando quando sujeito a tensões cíclicas? E aí, então, a gente constrói uma curva de tensões em função do número de ciclos até a falha, que eu já vou mostrar mais para frente. Então, esse tipo de curva aqui pode ser obtido quando um material é colocado em teste no seguinte equipamento. Ó, então, nesse caso aqui, aqui você tem um corpo de prova, e esse corpo de prova, nesse equipamento aqui, ele vai poder ser tracionado, né, quando uma força é aplicada no sentido de deformar, esticando o material. Ele vai poder ser também comprimido. Ele também vai poder ser comprimido. E ele também vai poder ser dobrado com uma carga aqui nesse ponto, né, aplicando uma força de cisalhamento. E ele também vai poder ser receber forças aqui para torção. Então, a amostra vai poder ser submetida a todos esses tipos de força. Então, uma série de ensaios é feita, então, submetendo a amostra a esse ciclo, a diversos ciclos de tensão com amplitude relativamente grande. E, geralmente, utiliza-se, quando o teste está sendo feito em relação, por exemplo, a ciclos de tração e compressão, utiliza-se geralmente uma tensão máxima. Igual a aproximadamente 2/3 do limite de resistência à atração. Né? Então, lembrando que o limite de resistência à tração, lá no gráfico de tensão versus deformação, aqui está a região elástica, vai começar então o intervalo entre a região elástica e a região plástica, atingindo aqui o ponto máximo da tensão, né, quando lembrando a área inicial, e aí a tensão vai começar a diminuir. Esse aqui, então, lembrando, é o limite de resistência à tração. Então, utiliza-se como tensão máxima nesses testes com ciclos de tensão, utiliza-se então 2/3 desse valor aqui. Então, os dados são plotados
Os dados são então plotados na forma de tensão aqui na ordenada, em função do número de ciclos que o material consegue suportar até que ele é fraturado. Então, N é igual ao número de ciclos até a número de ciclos até a fratura. O que é um ciclo? Um ciclo seria quando você seria quando você sai digamos que a gente esteja trabalhando aqui no ciclo de tensões alternadas, né? Então seria quando você sai desse ponto aqui e chega até esse ponto. Então esse aqui, o intervalo desse ponto aqui até esse ponto aqui seria correspondente a um ciclo de tensão. Então, tem-se então aqui a tensão. Só voltando. Então, tem aqui a tensão em função do número de ciclos até a fratura. E aí, essa tensão, né, já que eu estou trabalhando aqui aqui na ordenada, a tensão não é uma tensão qualquer. Eu posso plotar, então, como a tensão máxima ou tensão mínima aqui do gráfico, né? Eu posso trabalhar plotando aqui essa tensão máxima aqui, essa tensão mínima aqui. Eu posso também trabalhar com a amplitude da tensão, que é a tensão máxima a menos a mínima, dividido por 2. Então, se eu trabalhar aqui, por exemplo, com a tensão máxima aqui em cima, se eu estiver trabalhando aqui, então, com a tensão máxima aqui em cima, lembrando que a tensão máxima vai ser aproximadamente 2/3 do limite de resistência à tração, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui para uma determinada tração, para uma determinada tensão, né? Eu leio aqui na abscissa o número de ciclos que vai ser necessário que o material seja mantido ali naquele né, naquele ali nessa alternação aí, entre tensões máximas e mínimas, para que ele venha a fraturar. Então, o comportamento típico dessa curva aqui seria uma coisa nesse sentido. Então, quanto maior for a tensão, menor vai ser o número de ciclos que o material vai suportar até que haja a fratura. Na medida que a tensão for diminuindo, o número de ciclos que ele consegue suportar até a fratura vai aumentar. Então, só que existe aqui algumas ligas que são
a base ligas à base de ferro e titânio, que não vão seguir esse comportamento desse jeito. No caso dessas ligas, a curva ela se torna horizontal após atingir um determinado valor aqui na tensão. Então, por exemplo, vai ter uma coisa nesse tipo aqui. Então, atingindo determinado valor aqui na tensão, a curva vai se tornar horizontal, né? E isso quer dizer, então, que a partir dessa tensão, ou seja, para tensões mais baixas, tensões menores, então, para tensões menores do que tensões menores do que esse valor aqui, o material não mais vai se romper, né? Então, digamos que a gente esteja caminhando nessa curva, na tensão nesse sentido, né? De baixo para cima. Tá? Então, estando aqui nessa área aqui, o material não vai fraturar. A partir do ponto que a tensão aumenta, a partir desse valor aqui, aí ele começa a apresentar um número de ciclos máximo até a fratura, dado aqui por esse ponto lido aqui no gráfico nesse ponto aqui. Então, nesse caso, né, esse aqui, para esse material, esse aqui seria o que se chama de esse ponto aqui, essa tensão mínima aqui, seria o limite de resistência à fadiga. Esse ponto aqui, então, para esse valor de tensão. Esqueci de mencionar. Na verdade, quando esse gráfico aqui, na verdade, ele não é a curva dessa maneira aqui, para ela obter essa forma aqui, na verdade, o que se plota não é o número de ciclos até a fratura, mas sim o logaritmo do número de ciclos até a fratura. Então, obtém-se então essa curva aí. Outras variáveis importantes são a resistência, o que se chama de resistência à fadiga, e a resistência à fadiga é o nível de tensão, ou seja, a tensão, né, na qual a fratura irá ocorrer para um determinado número de ciclos, e a vida em fadiga. Que aí, ao contrário da resistência à fadiga, vai ser o número de ciclos necessários para causar a fratura do material para uma dada tensão específica. Essas curvas de tensão em função do número de ciclos até a fratura, costumam apresentar uma variabilidade muito grande, né? De forma que, se você fizer uma curva para um determinado material e depois quiser repetir, vai ter uma variação que não vai ser pequena, né? Então, nesse sentido, é comum representar essas curvas através de curvas de probabilidade, como vai ser mostrado aqui na figura a seguir.
Ah lá, então, isso aqui é uma curva de probabilidade. Curvas de probabilidade. Então, ao invés de representar uma curva só, como já foi mencionado aqui anteriormente, essa aqui são várias curvas de tensão versus N, sendo que cada uma dessas curvas aqui representa uma probabilidade do material vir a se romper. Então, por exemplo, se a gente pegar uma tensão, se a gente fixar aqui o valor da tensão de 200 megapascal, então fixamos aqui um valor de 200 megapascal. Então, esse material que apresentou essas curvas de probabilidade de tensão versus número de ciclos até a fratura, esse material aqui, você pode esperar que 1% das amostras vai fraturar quando ele atingir... Opa. Então, 1% das amostras vai fraturar ao atingir, por exemplo, aqui aproximadamente 4 vezes 10 elevado a sexta ciclos. Por que 1%? Porque essa aqui, ó, onde que o traço aqui bateu aqui nessa curva, essa aqui é a curva de probabilidade de 1%. Então, se você manter a tensão a 200 megapascal, o que vai ocorrer é que, para esse tipo de material, é provável que 1% de todos os materiais que você vai utilizar vão fraturar após 4 vezes 10 elevado a sexta ciclos. 4 vezes 10 elevado a sexta ciclos. Por exemplo, quando ela tocar aqui na curva de 10%, aproximadamente aqui, olha só, então aproximadamente 10% dos materiais vão fraturar após 10 elevado a sétima ciclos. E aí vai aumentando, né? De forma que, por exemplo, você tem aqui para ele chegar, digamos, a 99%, ó, aqui é a curva de 99%, você esperaria uma coisa do tipo de 8 vezes 10 oitava. Então, após 8 vezes 10 oitavas ciclos, você pode esperar que 99% dos seus materiais vão fraturar. Os comportamentos em fadiga podem ser classificados de duas formas. Um está associado a tensões relativamente altas, que produzem não apenas deformação elástica, mas também deformação plástica. E aí, nesse caso, aí, como as tensões são muito altas, a vida em fadiga, então, vai ser curta. Então, esse tipo de tensão aí, que é chamado de fadiga de baixos, esse tipo de fadiga, que é chamado de fadiga de baixo ciclo, ocorre nos pontos da curva com grande inclinação, né? Ou seja, vão ser nesses pontos iniciais aqui. Esses pontos iniciais, ó, onde a inclinação da curva é bastante grande. Então, nessa região aqui, aproximadamente, você tem as fadigas de baixo ciclo, né? E ao contrário, então, para as tensões mais baixas, as deformações, nesse caso, vão ser totalmente elásticas, já que as tensões vão ser menores. E aí, nesse caso, as vidas em fadiga vão ser mais longas. E aí tem-se, então, as fadigas de alto ciclo. Então,
aqui o intervalo de fadigas de baixo ciclo. E fadiga nesse intervalos mais altos aqui, fadiga de baixo ciclo. Aqui na próxima figura, eu vou mostrar as curvas de tensão Estou mostrando aqui curvas de tensão versus o número de ciclos até a fratura para diversas ligas. Olha só, então aqui tem aqui para uma liga de titânio, alumínio e estanho, liga 4340 de aço, 1045 de aço, aqui tem um ferro dúctil, e aí vai. Né? Então, por exemplo, a gente pode obter algumas informações importantes aqui dessa figura. Deixa eu tentar colocar isso um pouco mais para baixo. Olha só, é possível obter algumas informações interessantes aqui nessa figura. Vamos pegar aqui a tensão de 500 megapascal. Aqui a tensão de 500 megapascal. Deixa eu ver se é aqui mesmo, isso, 500 megapascal. Vou pegar aqui aproximadamente 500 megapascal. Então, o aço 4340, que está aqui, se a gente bater, então, se a gente bater aqui lá na abscissa, lá embaixo, eu vou colocar o valor aqui. Então, se a gente bater aqui embaixo na abscissa, a gente vai obter aqui um valor de aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 5 ciclos. Né? Então, isso quer dizer que o aço 4340 vai fraturar após aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 5 ciclos. Enquanto que a liga de titânio, alumínio e estanho vai fraturar depois, ou seja, nesse ponto aqui, após aproximadamente, deixa eu ver aqui, 5 vezes 10 elevado a sexta ciclos. Então, aqui é 10 a quinta, aqui vezes 10 elevado a sexta ciclos. Para níveis de tensão mais baixos, em que as deformações vão ser totalmente elásticas, desculpa, falei errado aqui. Para níveis de deformações, para níveis de tensão mais baixo, por exemplo, aqui, nesse caso aqui eu vou pegar a tensão de aproximadamente, bem aproximadamente mesmo, porque eu não consigo delimitar aqui pelo gráfico o valor exato. Mas vamos pegar aqui, ó, aproximadamente 400, vamos supor que isso aqui seja 480 megapascal. Então, o aço 1045, vai fraturar após 10... Cadê o... Não, 1045 está aqui. Vamos pegar a curva do 1045, essa aqui de baixo. Então, essa aqui, azul. Olha só, o 1045 vai fraturar, se a gente bater lá embaixo, ele vai fraturar após aproximadamente 10 elevado a quarta ciclos. Enquanto que o aço 4340, ó,
você percebe que a curva ele já passou, passou do ponto que ele não vai mais fraturar, porque ele atingiu o limite de resistência à fadiga. Limite de resistência à fadiga, que vai ser de aproximadamente 480 megapascal. Né? Então, para tensões de até 480 megapascal, o aço 4340, mesmo que você deixe ele em um número extremamente alto de ciclos, ele não vai mais fraturar, né, para tensões até 480. Ele vai fraturar a partir desse valor aqui. Então, para entender o quanto que é importante, mesmo que sejam aços, né? São duas curvas aqui, são dois aços, mas as características e as composições desses aços vão ser diferentes. E, consequentemente, um fratura muito fácil, que é o 1045, enquanto que o 4340 vai fraturar após um número de ciclos maior.